Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, né? Essa casa onde a gente vem buscar o conforto para as nossas dores físicas e morais. O nosso tema hoje é um tema livre, mas eu escolhi o capítulo 25. E eu vou dizer por que eu escolhi esse capítulo em especial. Esse capítulo ele tem como título Buscai e Achareis. E a gente quer, através do estudo do Evangelho, levar uma esperança de fé para o momento em que nós estamos vivendo. Eu quero lembrar para vocês, aliás, não para vocês, para todos nós, né? Para nós também, que se aproxima o final do ano e muitas decisões a gente tem que tomar. A gente precisa arrumar a casa, a gente precisa colocar o pinheirinho, que o nosso vai ser posto essa semana, né? A gente precisa dar conta de comprar presentes, dar conta de lembrar de todas as pessoas, dar conta de fazer algumas coisas que na nossa rotina diária elas não estão presentes. E muitas vezes, quando isso acontece, vem assim alguma coisa meio que desconhecida. E nós não estamos acostumados com essa rotina, com o desconhecido. Para nós, o ideal é a gente levantar de manhã e seguir a nossa rotina diária e de noite voltar para casa e dormir. Quando alguma coisa diferente acontece, a gente um pouco se perde. Mas, enfim, eu quero começar lendo, então, depois dessa explanação, 2 pedacinhos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim, como título, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem entre vós, ou aqui é a resposta dos espíritos, né? A gente diria entre nós, que dá uma pedra ao filho que pede um pedaço de pão. Não tem pai que faça isso. Ou se lhe pede um peixe, lhe oferece uma serpente. Se, pois, sendo maus como sois, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedem. São Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 11. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, ainda existe um equilíbrio entre o bem e o mal. Eles andam paralelos. Então, nós temos dentro de nós o bem e nós temos também a maldade. E o que diz o segundo parágrafo é: se mesmo nós, conhecendo a maldade, nós não somos capazes de tratar os nossos filhos de tal forma, por que é que Deus, que é todo amor e bondade, não vai atender um pedido nosso? Então, seja ele qual for. Às vezes é mesmo sem graça o pedido, mas tudo bem. Jesus foi se recolher para uma oração e quando ele estava recolhido, um dos seus discípulos pediu: Jesus, ensina-me a orar. E Jesus assim o fez. Foi lá e ensinou os discípulos a orarem. A humanidade, ela tem uma necessidade muito grande de coisas imediatistas. E essas coisas imediatistas, elas estão ligadas muito aos bens materiais, que é o que muito de nós conhecemos e ainda estamos muito
enraizados e muito apegados aos bens materiais. A gente sabe o quanto é difícil a gente se desfazer de algumas coisas, mas a gente vai ter que se desfazer, porque a gente não vai poder levar isso tudo junto com nós. Eu sempre gosto de usar essa expressão. Nunca vi cortejo fúnebre ser seguido de caminhão de mudança e nem urna funerária ter gaveta. Tudo que nós adquirimos aqui vai permanecer, mas nós ainda temos muitas necessidades materiais e a gente se fixa muito nisso. Então, às vezes a gente pede algumas coisas e nem todos os pedidos são aceitos. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele tem consciência daquilo que nós necessitamos ou não. E às vezes ele poderia até dizer para nós assim: mas tu está tendo consciência daquilo que tu estás me pedindo? Porque às vezes a gente pede umas coisas tão bobas, né? A gente faz uns pedidos tão assim, sem graça, que para nós parece que são absolutamente necessários. E se ele pudesse, ele diria: será que tu tem consciência daquilo que tu está me pedindo? Ele não faz isso. Mas muitas vezes os nossos pedidos não são aceitos. E não são aceitos não porque ele é mau, mas é porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, por isso que a gente diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Não é ajuda-te, não é assim, pedir e o céu fará por ti. Não. A gente tem que fazer a nossa parte. Senão nós não vamos ganhar nada. Né? Mas é que como é que a gente vai ajudar, a se ajudar, se a gente costuma terceirizar as coisas? Querem ver? Eu vejo que muitos de vocês devem ser pais e já tiveram filhos adolescentes ou na escola, e esses filhos chegaram para vocês e disseram assim, em determinado momento: pai, mãe, estuda por mim, porque hoje eu tenho uma prova difícil na escola. E a gente pergunta para o filho: meu filho, tu estudou? Se tu não estudou, não adianta eu rezar pedindo que Deus te oriente, né? Porque é preciso que ele faça a parte dele. Quantas vezes o empregado espera que o patrão vá resolver os problemas dele? E daí eu vou contar uma historinha para vocês, que dizia o seguinte: um homem era um construtor, talvez vocês já devam ter escutado. Um homem era um construtor de casas e ele trabalhou sempre nessa função. E ele estava pronto para se aposentar. E o patrão dele foi e disse para ele assim: eu queria pedir que tu construísse para mim só mais uma casa. Que tu fizesse só mais uma edificação, porque todo mundo elogiava o trabalho dele, todo mundo gostava muito daquilo que ele fazia. E daí ele pensou: bah, mas eu já estou aposentado, né? Agora vou ter que fazer mais uma casa. Fez. Fez a casa, fez de mau gosto, fez contra a vontade. Quando ele terminou, ele foi até o patrão dele e disse: a casa está pronta. E o patrão pegou a chave da casa e disse: essa é a tua casa, como recompensa por tudo que tu fizeste na empresa. Então, quantas vezes a gente faz as coisas pensando em terminar ligeiro, em fazer rápido, e não dá muita bola para aqueles que estão ao nosso redor, não tem muita atenção com aqueles que estão precisando de um olhar.
Eu garanto para vocês que se o empregador tivesse dito para ele, tu vai construir uma casa e essa casa vai ser o teu prêmio, ele teria feito o melhor possível, como ele fez em todas as outras. Mas ele, justamente na casa dele, ele falhou. Ele não sabia que era para ele. Então, a gente tem, assim, tem que ter muitos cuidados, né? Quando a gente é solicitado a fazer alguma coisa. Jesus diz que o homem é responsável por toda a solução dos seus problemas. Nenhum desafio nos é colocado à frente se a gente não tem condições de resolver. E mais, quando a gente vem para esse plano, a gente sentou lá com toda a nossa família, sentou com os mentores e escreveu uma proposta reencarnatória, uma carta com tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse nas nossas vidas. E muitas vezes a gente fica desolado e diz: eu não posso ter pedido por isso. Não precisam responder. Mas a gente sabe que é assim. Porque quando a gente estava lá do outro lado, a gente estava livre desse corpo pesado que nós temos. E tudo era muito mais fácil. Quando a gente está aqui, preso a esse corpo físico, a gente sabe que a coisa é mais difícil, a gente sabe que é mais denso, a gente tem vontade de largar tudo, de chutar o balde e de não fazer mais. Ou, às vezes, tem gente que pensa até em ir embora desse plano. Mas a gente não pode esquecer que foi tudo combinado. Muitas vezes o nosso mentor lá em cima disse: olha, meu amigo, quem sabe tu deixa um pouquinho para a próxima encarnação. Não, eu vou dar conta disso, eu vou conseguir. E a gente teima e quer fazer. Então, a gente não pode culpar Deus, a gente não pode culpar o companheiro, a gente não pode culpar pai e mãe, a gente não pode culpar os filhos, a gente tem que assumir as nossas dificuldades, porque fomos nós mesmos que as criamos. Fomos nós que pedimos para estar. E na encarnação não há, de forma nenhuma, a possibilidade de erro. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num lavrador, né? O lavrador tem a terra, ele tem todas as, tem a semente, tem todos os benefícios da natureza. Mas se ele pensa que ele vai colher alguma coisa depois, para colher ele tem que plantar. Ele não pode ficar sentado na terra esperando que aquilo aconteça, que a terra vá florescer e dar frutos, se ele não colocar lá dentro semente. O artista é a mesma coisa, ele tem a pedra bruta, mas ele vai ter que lapidar, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ter cuidado para fazer daquela pedra uma obra de arte. E assim é a nossa vida. Se nós queremos uma obra de arte bem feita, nós temos que pensar naquilo que nós estamos fazendo para que essa obra seja bem feita. E aí é preciso agir, é preciso servir, é preciso que a gente encontre todos os artefatos necessários. Pedir as coisas para Deus, gente, é lícito, é verdadeiro, é possível, é permitido. Mas a gente tem que cuidar como é que a gente vai pedir. Eu brinquei com um colega meu essa semana e disse para ele que Deus te dê força. E ele disse, força não.
A força eu não quero, porque senão eu vou bater em alguém, ele disse. Eu quero que Deus me dê a paciência, né? Então, é isso que a gente muitas vezes faz. A gente pede as coisas erradas. E quando a gente diz, Senhor, dai-me paciência, ele não vai abrir a nossa cabeça e botar um pouquinho de paciência aqui. Não. Ele vai colocar nas nossas vidas alguns pedregulhos, algum grão de areia, para que a gente tenha que trabalhar, para que a gente tenha que lidar com isso e exercitar a paciência. E ele também diz que a gente pode estar fazendo as coisas de uma forma diferente, para que a vida não seja essa rotina que a gente tem. Por exemplo, a gente vai para o trabalho sempre pelo mesmo caminho. Eu digo que o meu carro já sabe vir direto para o centro espírita. Porque quando eu entro nele, ele já aparece assim, centro espírita a 7 minutos. Essa é a minha rotina. Essa é uma rotina que eu faço todos os dias, todos os dias. Então ele sabe vir sozinho, se bobear. Mas talvez se eu fizesse uma outra rota, eu ia demorar 10 minutos, mas eu poderia enxergar coisas diferentes. Talvez se ao invés de eu ir na farmácia de carro, eu fosse numa farmácia caminhando, eu ia enxergar tantas mudanças que nós temos na nossa cidade e que a gente não se dá conta andando de carro, até porque tu não pode ficar olhando para lá e para cá. Tu precisa estar atento ao trânsito. Então, fazer um caminho diferente, levantar mais cedo, ir caminhar, tomar um chimarrão com um amigo e coisas diferentes para que a nossa rotina deixe de ser rotina. Para que nós tenhamos uma vida sem surpresas quando alguma coisa diferente aparecer. Gente, aparece uma doença, aparece alguma coisa diferente e nós nos desesperamos, porque nós não estamos acostumados com o diferente. A gente está acostumado com a rotina. Então, façam alguma coisa diferente na vida de vocês, para que quando a rotina não for a bola da vez no dia, a gente tenha outras alternativas para fazer e para buscar. Eu queria que Deus abençoasse a todos nós, né? E que nós possamos refletir sobre essa grande lição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e que se vocês puderem, quem tiver o Evangelho, dê uma lidinha. Com certeza vocês terão outros ensinamentos também. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe e que assim seja.